em alguns momentos é um pouco complicado, porque você às vezes fica dividido entre imaginar o que esse time pode fazer pelo potencial técnico de suas peças e o que ele realmente apresenta, né? De resultado, de ritmo de pontuação, de capacidade de conquistar objetivos, né? É, a temporada inteira do Fortaleza tem sido marcada por isso aí, aquela história do ritmo de treinamento, né? Que a gente falava ali, de ritmo de pré-temporada, aliás, que a gente falava ali dos primeiros compromissos do Fortaleza, ainda na Copa do Nordeste, né? E de quanto daquilo era realmente um time em ritmo de pré-temporada e quanto era simplesmente um time que não conseguia voltar a ligar o motor na potência que havia feito na temporada anterior. E o que a gente viu no Castelão contra esse Fluminense, mais uma vez, deixa a gente nessa, né? Porque você vê, na prática é mais uma derrota. Na prática é mais um revés que o time de Vojvoda soma a sua caminhada em 2022. Mas se você for esmiuçar a sua análise, você vai ver justamente o que Cláudio descreveu, né? Um time que conseguiu reverter uma situação muito desfavorável de cenário de jogo do primeiro para o segundo tempo, consegue carimbar a trave duas vezes, tem um gol milimetricamente anulado pelo VAR e deixa aquela sensação de que o time pode render mais. Ou seja, a gente podia estar falando dos primeiros compromissos do Fortaleza nessa temporada, mas a gente está falando de um time no fim de julho, né? E que no fim das contas acabou sendo mais uma derrota. Por isso que eu queria saber, estou curioso para saber qual é a sua análise, como é que você enxerga essa partida do Fortaleza e como ela se encaixa dentro da temporada. Uma coisa que ficou muito clara na minha mente durante assistindo o jogo é que essa partida ela é o retrato da temporada do Fortaleza em 2022. E é um retrato muito nítido das duas situações que o Fortaleza mais viveu. Do melhor Fortaleza, que é intenso, que pressiona os adversários, que cria chances de gol, mas que muitas vezes não consegue matar o jogo, que foi o que a gente viu no segundo tempo, e de um Fortaleza que parece meio acomodado, meio lento, meio desligado dentro de campo, e aí acaba sucumbindo aos adversários. E aí, assim, a gente já viu isso inúmeras vezes, muitas vezes durante um jogo inteiro, durante um tempo inteiro, ou apenas nos últimos minutos de jogo, quando o Fortaleza toma um gol e acaba saindo no prejuízo. A gente vê esse filme inúmeras vezes na Série A. E aí, assim, a gente viu dois modelos de jogo muito debatidos no Brasil hoje, frente a frente. O dinizismo e o voivodismo. E aí a gente viu nessa partida o melhor e o pior das duas faces. A gente viu um primeiro tempo em que o toque de bola do Fluminense envolveu completamente o Fortaleza. Fortaleza que sim, veio com uma escalação alternativa e já com uma mudança na formação, porque a gente sabe que muito do jogo do Fortaleza se baseava na presença do Iago Pikachu pela direita, e aí tem também a ausência do Tinga na defesa. Então, assim, o Vojvoda começa com os reforços a mudar a sua estratégia de jogo. Hoje o Fortaleza entrou em campo com uma linha de 4 atrás e jogando num 4-4-2 com 2 atacantes e 2 meias. E aí a gente vê que essa estratégia não funcionou. Não funcionou porque o time entrou desligado em campo, não funcionou porque a equipe ainda está se adaptando, está se reconstruindo para poder jogar nesse modelo. Tudo isso é um debate. Só que o que a gente vê é que o Fortaleza ele foi completamente dominado pelo Fluminense no primeiro tempo. E aí, assim, é um jogo que realmente, quando você está assistindo, especialmente numa fase tão aguda de uma competição como a Copa do Brasil, um desnível técnico tão grande entre duas equipes assusta em determinado momento. E aí a gente viu o Fluminense estudar o Fortaleza durante os primeiros 15 minutos e aí começar a encontrar brechas, especialmente pela direita, no setor onde a marcação do Fortaleza se mostrou mais frágil, com o Lucas Sacha de volante, com o Juninho Capixaba na lateral, e aí por ali as jogadas do Fluminense começaram a acontecer até com certa naturalidade.
O Samuel Xavier avançava muito por ali, às vezes o Arias caía por ali, às vezes o Matheus Martins, Ganso aparecendo para dar apoio, e o jogo ia fluindo. E o Fortaleza ia tentando afastar como dava, só que não conseguia conectar os contra-ataques. E aí foi isso durante todo o primeiro tempo. E aí foi até um comentário que foi feito durante a transmissão, que assim, defesa que só rebate e é abafada durante o tempo dele não aguenta. E foi o que aconteceu. O Fluminense, a partir do momento em que começou a pressionar com mais volume, com mais gana de querer vencer o Fortaleza, foi lá, conseguiu fazer um gol que acabou anulado e marcou o segundo dessa vez, valendo com o Nonato, que marcou os 2 gols, curiosamente, da partida, o anulado e o que valeu. E aí a gente viu que, assim, mesmo depois do gol, o Fortaleza ele tenta subir para tentar fazer uma coisa, mas ainda muito desordenado, muito na base do chutão, da bola longa para o Robson e para o Galhardo tentarem alguma coisa na frente. E, como a gente sabe, não deu resultado, pouco conseguiu assustar, o Fortaleza reclamou do pênalti no Robson, que para mim não foi nada, eu vejo o Nino chegando ombro a ombro, deslocando o Robson e segue a vida. E aí, no segundo tempo, pelo menos na minha opinião, eu vejo que o Vojvoda ele enxerga a opção errada que ele fez para escalar o time. Por quê? Ele coloca uma escalação que respeita muito o Fluminense. Ele coloca 2 volantes que não tem tanta característica de saída, de construção de jogo. Bota o Lucas Lima numa ponta e o Crispim do outro lado, que não são jogadores conhecidos e reconhecidos pela velocidade. Então, assim, para você jogar em transição, jogar tentando um contra-ataque contra um time que domina muito a posse de bola durante a partida inteira e que tem, como é o caso do Fluminense, um meio-campo com 2 volantes muito rápidos, que são o André e o Nonato, que inclusive jogaram muito bem hoje, é muito difícil você ter 2 meias com uma mobilidade tão mais lenta para você conseguir construir. E aí, assim, ele saca o Lucas Lima, coloca o Moisés, passa a jogar com 3 atacantes, coloca o Crispim para ser o pensador do jogo, e aí o time começa a deslanchar. E aí o Fortaleza bota uma bola na trave aos 6, bota uma bola na trave aos 20, continua jogando. O Fluminense parece não se encontrar em campo. E aí, depois que o Diniz saca o Ganso e o Cano, acredito eu, já pensando no desgaste e no jogo do início do retorno do Brasileirão, aí o Fluminense passa a ser muito menos perigoso. E o Fluminense ele só volta a incomodar o Fortaleza quando realmente o Fortaleza parte para tudo ou nada. Que aí ele saca o Ronald, coloca o Otero, coloca o Romarinho na vaga de Thiago Galhardo e coloca o Romero no lugar do Robson. Aí quando o time vai tudo ou nada, aí começa uma trocação. Só que aí o Fluminense ele já não tem mais a qualidade de passe para a construção do jogo, já que o Ganso saiu e entrou o Martinelli, e aí já não consegue mais ser tão perigoso quanto era no primeiro tempo. E o Fortaleza continua criando e com muita dificuldade na finalização, até que a bola chega para o Romero, ele faz o gol e o gol é anulado. Então, assim, é um retrato muito claro do que foi a temporada do Fortaleza, não há como negar. E, particularmente, esse jogo começa a dar sinais de uma relação que pode estar se deteriorando mais rápido do que todo mundo pensava. Porque já no primeiro tempo, a torcida já começa, quando o time sai de campo, a torcida já vaia muito o time do Fortaleza. E quando sai o gol, o Vojvoda ele comemora e tal, mas ele comemora virado para a torcida. Então a gente não sabe o que foi que aconteceu. Se ele falou alguma coisa para a torcida, se gesticulou, se estava comemorando junto. Não parecia muito carinhoso, não. Ele fica gesticulando e falando assim no gol anulado. Não dá para a gente cravar. Não dá para cravar. O que foi dito, né? Mas não parece amistoso. A linguagem corporal não é uma linguagem de troca de afeto. Pode ser, no mínimo um desabafo. Deixar registrado. Pode ser um desabafo dele com ele mesmo, virado ali, sem ofensa, sem absolutamente nada. Pois é. Né? Mas eu acho que o fato de a gente estar questionando isso já é mais um sintoma de que as coisas podem não estar funcionando tão bem. A gente vai somar a declaração de Benevenuto, a gente vai somar a própria postura do time e a tudo que a gente vem analisando, né? E ainda mais o seguinte, a questão da performance, resultado, que a conta segue não fechando. Muito se diz que o Fortaleza não tem time
para estar na zona de rebaixamento, não apresenta futebol para estar na zona de rebaixamento, mas é o lanterna da Série A. Muito se falou que o resultado mais justo era o empate, porque o segundo tempo foi completamente Fortaleza, que criou chance, mas não conseguiu ir lá e definir o jogo, como é um problema que tem sido crônico. Então, assim, a gente sabe como o futebol brasileiro funciona. Tudo bem que o Vojvoda ele tem uma gordura enorme para pressão. Muitos técnicos no lugar dele já teriam caído. Mas a gente tem que lembrar que, assim, resultado é o que diz e o que coloca o peso final da balança. E aí essa balança, hoje, no meu feeling, assistindo o jogo, eu acho que essa balança começa a pender. E aí, assim, o lado do Vojvoda, o lado de ídolo, de grande treinador, de cara que colocou o Fortaleza num novo patamar, passa a ficar mais leve do que se tem visto cotidianamente e rotineiramente em jogos no Castelão ou fora. Então, assim, eu acho que o jogo hoje e as reações da torcida e do Vojvoda durante a partida são sintomáticas de que o buraco e a crise pode estar ficando mais profundo do que o que todo mundo imaginava.